E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando agora, não é inscrito, não perca tempo, aproveita e já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo, comenta e também compartilha ele com seus amigos concurseiros. Vou produzir uma discursiva ao vivo, sem cortes, sem edição para o concurso Polícia Civil do DF, cargo de agente, mas também vale para o cargo de escrivão, porque nós teremos tema da atualidade, é o mesmo perfil de abordagem, também a mesma banca organizadora. Se você está se preparando para o cargo de escrivão ou também para o cargo de agente, pode utilizar as orientações para os dois certames. Selecionei um assunto da atualidade que possui grandes possibilidades de abordagem na prova discursiva agora do DF. Faz parte da sociedade contemporânea, uma discussão relevante e também é um tema que está ligado ao perfil temático, perfil de seleção, de escolha da banca CESP. Eu tenho observado algumas indicações equivocadas de temas para a prova discursiva e isso é muito perigoso porque os alunos acabam acatando como se fossem verdades, como se de fato aquele tema possuísse relevância, fizesse parte do perfil temático da banca organizadora, recebem essas orientações de outros candidatos ou até de outros professores e você vai perder tempo e energia estudando temas que não fazem parte do escopo, ou seja, dos critérios de seleção da banca CESP. Além de professor de discursivas, eu também sou jornalista. Eu utilizo para a simulação de temas nos meus cursos, nas minhas dicas, os mesmos critérios de seleção da banca CESP. São critérios que possuem como principal característica assuntos dentro de atualidades que possuem relevância social, desdobramentos e implicações diretas no cotidiano. Vejam as últimas provas da banca CESP, os últimos concursos, que os temas que foram abordados não foram tão previsíveis, não foram assuntos óbvios. Tivemos algumas temáticas que se aproximam do cotidiano, como o uso da tecnologia, o concurso TJ Pará, a segurança dos dados, só que a forma como isso veio na prova discursiva não era óbvio, houve uma contextualização muito específica. Então, muito cuidado em relação aos temas que estão sendo indicados, assuntos óbvios. Eu vou colocar aqui um assunto que está sendo indicado de forma equivocada, que é o coronavírus. A pandemia de coronavírus, apesar de ser uma problemática atual, um assunto da atualidade, não faz parte do perfil temático da banca CESP. Pode ser cobrado o coronavírus relacionado a alguma discussão da sociedade, mas vir lá o coronavírus em si, essa temática, é muito previsível, é muito óbvio. A banca seleciona na prova discursiva. É uma etapa do concurso que vai, de fato, escolher aqueles candidatos que estão mais preparados. Então, o tema não é tão óbvio, não é tão previsível. Temos aí eixo temático Segurança Pública, o tema 23, no curso Operação Discursiva para o concurso PCDF. São 25 temas, 25 simulações de temas que eu elaborei, de assuntos da atualidade de várias áreas, segurança pública, meio ambiente, internacional. O recorte temático Políticas Públicas, eu vejo possibilidades de aparecer essas discussões, políticas públicas, cidadania, direitos humanos, o papel social da Polícia Civil relacionado a essas políticas públicas, porque a banca gosta de fazer essas discussões, essas problematizações nas propostas temáticas. Temos aí dois textos motivadores. Primeiro texto: Estado e sociedade devem exercer papéis cruciais na definição de estratégias políticas e de poder que legitimam o processo pelo qual se desenvolve a política pública. Neste embate, os interesses e as contradições inerentes à dinâmica das relações entre governantes e governados constituem o fundamento da construção política. Sempre passo essa orientação nas minhas aulas, nos meus cursos, aqui nos vídeos do canal. Leia com atenção esses textos motivadores. Faça uma releitura. Marque neles as palavras-chave, aqueles trechos que você julga ser os mais importantes. Assim você consegue compreender o que está sendo solicitado e ainda ter aí algumas possibilidades de argumentos que podem surgir na sua cabeça. Segundo o texto motivador, a segurança pública figura como direito social materializado por meio da política social de segurança pública. Aqui nós temos uma indicação importante. Ao tratar a segurança pública como direito social, o que vem à mente?
a Constituição Federal de 1988. A gente pode citar isso como argumento. Uma das características de avaliação que mais pesam na banca CESP é o repertório de informações, a pertinência de argumentos. O conteúdo vale mais do que os aspectos microestruturais, que são os aspectos gramaticais. Então, comece a formar esse repertório de informações. Temos aí o texto constitucional, podemos citar também outros exemplos de políticas públicas da segurança pública. Eu vou apresentar para vocês na elaboração da prova discursiva, inclusive quando eu fizer a elaboração, vou mostrar para vocês de que forma organizar o texto, quais conectivos você vai utilizar, como você vai mobilizar os argumentos em relação aos tópicos dessa questão. Continuando aqui a leitura, para tanto o Poder Executivo Federal, via Ministério da Justiça, implementou em 2000, informação importante, o Plano Nacional de Segurança Pública, no intuito de proporcionar a articulação entre os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, bem como demais instâncias públicas, estados, municípios, sociedade civil e demais setores na guerra contra a violência. Considerando que os textos acima possuem caráter essencialmente motivadores, desenvolvam a dissertação sobre o tema. A participação do cidadão na elaboração de políticas para a segurança pública, o recorte temático dessa prova discursiva. Nós temos 3 comandos ou 3 tópicos. Discorra sobre o direito à segurança pública, o primeiro. Aborde sobre a importância das políticas de segurança pública e discorra sobre a importância da participação do cidadão. Vejam que o meu terceiro tópico é praticamente o recorte temático da discursiva, a participação do cidadão na elaboração de políticas para a segurança pública. É muito a cara da banca CESP fazer isso, colocar o tema e utilizar ele para um dos tópicos. Vamos agora começar a produção. Temos aqui a folha onde será escrita a prova discursiva. Deem o espaço para início do parágrafo, porque lá no espelho de correção, dentro do desenvolvimento do tema, nós temos lá a apresentação do texto, a apresentação do tema. E a banca avalia o respeito às margens. Então é um aspecto estético muito importante, porque você pode perder décimos se não der o espaço para iniciar o parágrafo e não respeitar também o limite da margem. Antes da gente responder ao primeiro tópico, discorra sobre o direito à segurança pública, temos que fazer uma introdução. Não basta responder aos tópicos, a banca avalia no seu texto a progressão textual, a coerência e a coesão, ou seja, as partes precisam estar totalmente vinculadas. Então a introdução vai retomar o tema. Qual é o nosso tema? É a participação do cidadão na elaboração de políticas para a segurança pública. Eu posso fazer aqui uma discussão no início sobre a importância dessas políticas públicas, apresentando a situação em que nós vivemos atualmente. Então eu vou iniciar da seguinte forma. A sensação de insegurança, também posso colocar a violência, enfim, está presente no cotidiano ou no dia a dia das cidades. Aqui eu fiz uma abordagem trazendo para a discussão algo que faz parte da realidade. Então, é um argumento pertinente. A sensação de insegurança está presente no cotidiano das cidades. Vou utilizar agora um conectivo. Nesse contexto, qual é o contexto? O contexto em que vivemos uma sensação de insegurança. As políticas públicas, aqui eu já vou retomar o tema, as políticas públicas. Nesse contexto, as políticas públicas constituem importantes instrumentos, porque a política pública, na sua essência, é um instrumento de atuação do poder público para a redução da criminalidade. Vejam que aqui, na retomada do tema, quando eu abordo as políticas públicas, que é justamente a proposta temática da discursiva, isso tem que aparecer na sua introdução, eu faço aqui uma apresentação de causa e efeito. A sensação de insegurança, temos aí a causa, o problema, e para resolver esse problema, as políticas públicas são importantes mecanismos que vão atuar na redução da criminalidade. É uma estratégia argumentativa. Continuando aqui,
vou colocar também a participação do cidadão. E são mecanismos de participação popular, ou dos cidadãos, enfim. Vejam que eu retomei a proposta temática, eu coloquei a participação do cidadão e ainda a importância das políticas para a segurança pública como instrumentos que vão reduzir os índices de criminalidade. Continuo, vou para o meu próximo parágrafo. No próximo parágrafo, irei responder ao primeiro tópico. Só que, além de responder ao primeiro tópico, porque não basta responder o primeiro tópico, preciso manter aqui um diálogo com a introdução, a coesão textual. Em primeiro lugar, um conectivo. Sempre utilize conectivos para iniciar os seus parágrafos, porque eles pontuam o início daquela ideia, daquele parágrafo que vai responder ao tópico. Então, em primeiro lugar, é um conectivo que aponta a relevância da discussão, o primeiro argumento que eu vou utilizar na minha produção. Cabe destacar, vejam que lá o tópico é discorra sobre o direito à segurança pública. Quando a gente tem o direito à segurança pública, que vem à mente? A legislação, a Constituição Federal, que é o que estava inclusive indicado lá naquele texto motivador. Cabe destacar o que está estabelecido ou preconizado na lei. E agora eu vou pontuar qual é a legislação que trata do direito à segurança pública. Assim como o acesso à saúde, educação e a moradia. Então, eu coloquei aqui os direitos fundamentais que constam lá na Constituição Federal: acesso à saúde, à educação e à moradia, a garantia de ir e vir com segurança, que eu já faço então a argumentação de que está preconizado que nós temos o direito de ir e vir com segurança. Deixa eu arrumar aqui a formatação. A garantia de ir e vir com segurança é um princípio fundamental, né, um direito básico. Esse princípio está previsto, está estabelecido na Constituição Federal de 1988. Sempre que você for citar uma lei específica, um dispositivo legal, como é o caso aqui da Constituição Federal, coloque as iniciais em letra maiúscula, como eu fiz aqui. É um princípio fundamental previsto na Constituição Federal de 1998. Ainda vou colocar aqui uma alusão ao que diz o texto constitucional, sendo dever do Estado, Estado em letra maiúscula também, tá? Sempre que você for se referir a um agente, a uma instituição, letra maiúscula, cabe ao Estado garanti-lo ou assegurá-lo. Sendo o dever do Estado assegurá-lo. Vou agora colocar outro argumento. Nessa perspectiva, trata-se de um direito fundamental, pois corresponde à proteção da vida, também consta lá na Constituição, da liberdade, da igualdade e da propriedade, que são essenciais à manutenção da sociedade. Posso colocar aqui complementação, né? Sociedade democrática, enfim, mas vou finalizar aqui com sociedade. Então vejam, coloquei nesse parágrafo, respondendo ao primeiro tópico,
dois argumentos. O primeiro que a segurança é um princípio fundamental, o direito de ir e vir com segurança está previsto na Constituição Federal. E é dever do Estado assegurá-lo, porque é o que consta lá. Além disso, coloquei aqui que se trata de um direito fundamental porque quando eu tenho segurança, quando eu transito com segurança, quando a segurança de fato é oferecida pelo Estado, eu consigo acessar a liberdade, a igualdade, eu tenho a propriedade, que também é um direito, o direito à propriedade, e a proteção da vida, que é o mais importante dentro da discussão da segurança. E são essenciais aí à manutenção da sociedade. Coloquei, então, dois argumentos aqui para abordar o primeiro comando. Vamos, então, ao próximo. Aborde sobre a importância das políticas de segurança pública. O meu próximo parágrafo precisa também estabelecer um vínculo, uma conexão com o parágrafo anterior. Vou retirar aqui esse espaço. Então, vamos lá. Dessa forma, utilizei aqui um conectivo que vai dar continuidade à minha discussão. As políticas públicas devem atuar para diminuir os índices ou os indicadores, enfim, os índices de criminalidade. Agora eu vou abordar justamente o que está solicitando aqui o segundo tópico. Qual é a importância das políticas de segurança pública? Eu já indiquei aqui que elas são importantes para diminuir os índices de criminalidade. Continuo, então, utilizando outro conectivo para isso. As ações devem ser coordenadas, ou seja, unificadas entre todos os órgãos de segurança responsáveis. Além disso, somadas as estratégias de redução das desigualdades sociais. Vou explicar por que eu utilizei esse argumento. Para isso, as ações devem ser coordenadas entre os órgãos responsáveis, ações que vão de encontro, ou seja, no enfrentamento da criminalidade, o que eu coloquei aqui, coordenadas entre os órgãos de segurança, e elas devem ser somadas com estratégias para a redução das desigualdades sociais. Porque quando a gente fala em segurança pública, não é somente combater o crime, ela também está ligada à justiça social, à cidadania, e a redução das desigualdades sociais é um fator decisivo para a redução dos índices de criminalidade, sobretudo naquelas regiões em que nós temos a ausência do Estado. Então, um argumento muito forte aqui no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Continuando, nesse sentido, eu uso outro conectivo, porque agora eu vou exemplificar essas ações que devem ser tomadas. Os mecanismos de controle, eu vou aqui agora dar um exemplo com a política de drogas. A gente já tem, inclusive, isso no Brasil formatado, e também de circulação de armas de fogo. Coloquei aqui dois exemplos que são mecanismos de controle, porque dentro da criminalidade a gente tem aí o envolvimento com o tráfico de drogas, então a política de drogas, e também a circulação de armas de fogo, porque está relacionada aos crimes violentos, aos homicídios e outras práticas também. Continuo aqui, dei uma exemplificação com a política de drogas e a circulação de armas de fogo. Vou agora finalizar aqui. Elas devem ser, porque elas já existem, tá? Não é uma ideia nova. Aperfeiçoados, porque aqui eu estou concordando com mecanismos aperfeiçoados
Além disso, também ampliados e, finalmente, implantados. Ok, vou agora citar uma outra estratégia que é importante, que eu vou só complementar em todos os níveis. Níveis de governo, que é a atuação no contexto, no âmbito social, bem como o aumento e a destinação de mais recursos para os programas de distribuição de renda a gente tem esses programas de distribuição de renda no Brasil. Os fundos constitucionais, eles são importantes para a região centro-oeste, a região nordeste, e também os programas de assistência social. O Bolsa Família é uma dessas políticas. Então vejam aqui no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, que está respondendo ao segundo tópico, que pede a importância das políticas de segurança pública. Elas são importantes porque elas vão reduzir os índices de criminalidade. Além de eu fazer essa indicação, eu aponto na prática quais são as ações que devem ser tomadas. Eu coloquei: as políticas públicas devem atuar para diminuir os índices de criminalidade, para isso as ações devem ser coordenadas entre os órgãos responsáveis e somadas com as estratégias de redução das desigualdades sociais. Nesse sentido, os mecanismos de controle, como a política de drogas e de circulação de armas de fogo, devem ser aperfeiçoados, ampliados e implantados em todos os níveis de governo, bem como o aumento e a destinação de mais recursos para os programas de distribuição de renda e assistência social. E vou agora para o meu último parágrafo, que é o terceiro tópico: discorra sobre a importância da participação do cidadão. E aqui eu já respondo uma dúvida que é recorrente, se eu preciso fazer uma conclusão na discursiva CESP. Se eu tenho lá 3 tópicos, eu vou utilizar um parágrafo para cada tópico, inclusive fazendo aqui a distribuição de linhas. Eu fiz a transcrição antes de gravar esse vídeo para ver quantas linhas eu utilizava numa folha de papel. Utilizei 29 linhas. Foram 5 linhas para a introdução, 8 para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, 9 para o segundo parágrafo de desenvolvimento e 8 para o último parágrafo. Eu não tenho mais condições de colocar outro parágrafo aqui porque eu não tenho mais espaço. Há uma limitação de linhas, são 30 linhas. Então é inviável fazer uma conclusão, utilizar um parágrafo para a conclusão. O que eu recomendo? No último parágrafo, que é o terceiro tópico, né? Você vai responder ao terceiro tópico aqui, você já conclui o seu texto, você já dá aqui um desfecho, você utiliza um período dentro do próprio parágrafo, o terceiro tópico, fazendo aí a conclusão da sua discursiva. Inclusive, se você observar os tópicos, a própria banca já deixa o último tópico como um tópico conclusivo, ele já dá um desfecho para a discussão. Então não é necessário colocar aqui um parágrafo de conclusão, porque o último parágrafo, o último tópico, já vai concluir a minha discursiva. Utilizo aqui um conectivo conclusivo, portanto, que já demonstra que eu estou encerrando o meu texto. O envolvimento do cidadão, que é o que o tópico está pedindo, né, é fundamental para a elaboração e efetivação, né, porque não adianta só elaborar, também tem que ser efetivado, de políticas para a segurança pública no país. Aqui eu já trouxe para discussão o que o tópico está pedindo, a participação do cidadão no desenvolvimento de políticas públicas. Por isso, já que é fundamental a participação do cidadão, compete ou cabe ao Estado, ao poder público, desenvolver canais de participação, porque o cidadão, já que ele precisa participar, ele tem que ter meios para essa participação, e acolhimento das demandas para implantar as ações
necessárias para o enfrentamento do crime. E ainda vou colocar aqui mais um período, mais uma frase para fechar a discussão, para concluir o parágrafo, inclusive, nesse sentido. Devem ocorrer audiências, é só a gente lembrar das audiências públicas, elas servem justamente para isso, elas são canais de participação popular que recebem as demandas, a população participa das decisões públicas, audiências públicas, com a presença de cidadãos, além disso especialistas, especialistas nesse caso aqui em segurança pública, professores, pesquisadores e os demais representantes da sociedade civil. E aqui eu fecho colocando para a apresentação de propostas governamentais. E assim eu encerro a minha prova discursiva respondendo todos os tópicos e estabelecendo um vínculo entre as partes. Vou fazer aqui uma leitura geral. A sensação de segurança está presente no cotidiano das cidades. Nesse contexto, as políticas públicas constituem importantes instrumentos para a redução da criminalidade e são mecanismos de participação popular. Em primeiro lugar, cabe destacar o que está preconizado na lei, assim como o acesso à saúde, educação e à moradia. A garantia de ir e vir com segurança é um princípio fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado assegurá-lo. Nessa perspectiva, trata-se de um direito fundamental, pois corresponde à proteção da vida, da liberdade, da igualdade e da propriedade. Aí a gente continua aqui, Dessa forma, as políticas públicas devem atuar para diminuir os índices de criminalidade. Para isso, as ações devem ser coordenadas entre os órgãos responsáveis, somadas às estratégias de redução das desigualdades sociais. Nesse sentido, os mecanismos de controle, como a política de drogas e de circulação de armas de fogo, devem ser aperfeiçoados, ampliados e implantados em todos os níveis de governo, bem como o aumento e a destinação de mais recursos para os programas de distribuição de renda e assistência social. Portanto, o envolvimento do cidadão é fundamental para a elaboração e efetivação de políticas para a segurança pública no país. Por isso, cabe ao poder público desenvolver canais de participação e acolhimento das demandas para implantar as ações necessárias para o enfrentamento do crime. Nesse sentido, devem ocorrer audiências públicas com a presença de cidadãos, especialistas e representantes da sociedade civil para a apresentação de propostas governamentais. Ok, aqui eu fiz então a produção, utilizei praticamente as 30 linhas que são necessárias para a prova discursiva. E esse tema que eu abordei para vocês, que é o tema 23, é um dos 25 temas que estão aqui no curso exclusivo em PDF, Operação Discursiva PCDF. Ele foi lançado hoje. É um curso exclusivo, objetivo, que vai te ensinar a produzir uma prova discursiva para a PCDF. Tem aqui para vocês orientações muito importantes. No sumário, perfil da banca CESP, critérios de correção, dicas para o desenvolvimento, capacidade argumentativa, porque é o quesito mais avaliado